fica ao seu coração, Pai, e fala conosco. Que nessa era a terra, da carne, do sangue, mas tudo enviado, missionário, pelo teu Santo Espírito. Fala conosco essa manhã, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. 1 Samuel 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zufer, Efraim, misericórdia. Igreja, versículo 2, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo 5, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo do Senhor, ao ver-se deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mão. Igreja, naquela época, era a época de o que? Multiplicar. Mas, Deus o que? Deus, ele deixou Ana o que? Ana estéril ser o que? A madre de Ana. Ana queria tanto, mas Deus o que? Deus, ele não permitiu que Ana o que? Realizasse o sonho dela de ser o que? De ser mãe. Igreja, observe que Ana tinha o que? Tinha sonho. Agora, imagine a pessoa ser provocada dentro da sua própria casa, né? Porque naquela época todas as mulheres tinham que ser o quê? Tinham que ser mãe. Por isso que o quê? Que se a primeira esposa não pudesse gerar filho, o outro poderia ter outra esposa, duas esposas. Então naquela época, porque naquela época podia, hoje é adultério, né? Mas naquela época podia, porque era para multiplicar. Se a primeira esposa não tivesse filho, o que poderia ter o que? A segunda. É como Abraão também, né? Abraão tinha outra esposa, tinha a segunda esposa, teve filho, mas quem ele amava mesmo era a sua esposa Sara. Então, Ana o que? Era provocada pela sua própria rival. Versículo 9, ó. A oração e o voto de Ana. Versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todo dia da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o que? Navalha. Observe que Ana estava o que? Ana estava amargurada. Por quê? Porque ela queria ter o quê? Filho. Então ela fez um voto com quem? Um voto com Deus. Ela fez o voto com quem? O voto com Deus. E falou versículo 11, ó. E fez um voto dizendo: Senhor do exército, se benignamente atentares para a aflição da aflita, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todo dia da sua vida, e sobre sua cabeça não passará o quê? Navalha. Então a lei de amargurada estava o quê? Estava aflita. Agora ela pediu para Deus o quê? Lembrar de quem? Lembrar dela. Versículo 19. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa. Ramã, Elcana coabitou, né, com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, dela o Senhor. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, por dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, ofereceu ao Senhor o sacrifício anual, e a cumpriu seu voto. Ana, porém, não subiu, disse seu marido: quando for o menino derramado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para
sempre. Ana fez o voto e cumpriu o voto o quê? Por Deus. Igreja, o voto que a pessoa fizer, de Deus tem que cumprir o quê? O voto. É a pessoa dizer uma palavra e cumprir a palavra. Quantas pessoas que eu, meu Deus, se eu libertar o meu marido, eu vou te buscar, vou te servir, vou fazer isso. Deus libertou, não fez nada. Se o Senhor abrir as portas para o meu filho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não fez nada. Igreja, com Deus não se brinca. É sim, sim, não, não. O que passar disso já vem quem? Do maligno. Então Ana fez o voto. Agora imagine só, quando Ana visse o filho nos seus braços, falasse, meu Deus, infelizmente não vou poder cumprir meu voto não. Porque a Penina me provocou várias vezes. E agora, já pensou se Ana tivesse agora eu vou também, agora eu quero ver ela me humilhar, porque Ana estava agora aflita, porque Ana era o quê? Era humilhada, ela cansou de ser o quê? Humilhada. Igreja, o voto tem o quê? Poder, a oração tem poder. Ela pediu para Deus lembrar, e quando ela estava tendo reação com o seu marido, Deus lembrou. Abriu o quê? A sua madre, e era o quê? E de fato ela concedeu o quê? O primeiro filho, para que mais? Foi o primeiro. Mas o primeiro ela pegou e deu o quê para ele? E Samuel, se observar, foi o quê? Foi um dos grandes profetas que Deus usou. Profeta separado por quem? Por Deus. E falar em profeta, essa geração que surgiu é profeta. E o último profeta foi quem? Foi João Batista. E o último apóstolo? O apóstolo Paulo. Os apóstolos da Bíblia, o próprio Jesus apareceu para eles. Com o apóstolo Paulo, que estava perseguindo no caminho da Damasco, ele salva porque me persegue. Então Jesus, a convocação dos apóstolos era através de quem? Jesus próprio, e até levar eles. Aí hoje em dia que surgiu o quê? Profetas, apóstolos, só Jesus na causa, né? Vamos prosseguir. Igreja, abre lá em Eclesiastes 5, em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes 5, ó título, a loucura de votos precipitados. Versículo 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não quer e não cumpras. Igreja, se a pessoa ela não tem capacidade, daquilo que ela pediu a Deus, de fora ela vai fazer, não é melhor nem pedir para Deus, não é melhor nem falar, porque Deus não o que se agrada. A pessoa, o que é voto? O voto é oração. Ana orou, Ana estava amargurada, aflita, se o Senhor me der um varão, um homem, eu vou entregar ao Senhor para Deus sempre. Mas Ana não voltou aonde? Não voltou atrás, como se voltou atrás. Então, não podemos fazer votos precipitados. Como eu disse, no calor do momento. Ali na dificuldade, a pessoa ela faz um voto precipitado. Não, a pessoa tem que fazer o voto e outra. Assim que Deus fazer, eu vou cumprir o quê? Cumprir o meu voto. Que é isso? Vou cumprir com a minha palavra. Aquilo que eu falei, eu vou o quê? Eu vou fazer, porque eu fiz o voto, foi com quem? Foi com Deus. Voto com o homem, esqueça. Não, rapaz, eu fiz o voto com Ciclano. Não precisa se preocupar não, porque pode acontecer um imprevisto, pode acontecer uma coisa, mas com Deus, se fazer, tem que fazer o quê? Tem que cumprir o voto. Versículo 4, quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada o quê? De tolos, pessoas aqui sem sabedoria. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes o que não
E não cumpre. Porque, igreja, o voto que nós fazemos para Deus, ele o quê? O voto que nós fazemos, Deus honra o voto. A oração que nós pedimos, Deus responde a oração. Agora o problema é que tem muitos que pedem para Deus, quando Deus dá, Deus faz a parte dele, mas a pessoa não faz a sua parte, e Deus, o que Deus não se agrada disso. É sim, é não. Quantas pessoas no desespero, algum parente do vale do da morte, a pessoa está para morrer, a pessoa vai voto com Deus, Deus vai ressuscitar aquela pessoa, Deus cura, Deus dá uma enfermidade mortal, segundo os médicos, e a pessoa volta onde? Volta atrás. Mas Deus que não se agrada e voto de todos. Jesus disse, sim, não, que passar aqui isso já vem do maligno. Claro que não, nós podemos aqui na terra fazer um compromisso, um horário, e não dá certo horário, isso é normal, é coisa da vida, mas para Deus não é isso não. Aí Deus, eu posso voltar com Deus, aí Deus cumpre aquilo que eu pedi, ele dá hoje, meu Deus, daqui um ano eu cumpro. Não, é imediato, assim que Deus me deu, meu Deus, assim, igual Ana, né? Ana falou para o marido, deixa ele desmamar, não é isso? Deixa ele passar aqui a fase de criança, né? Quando ele começar a comer, né? Se alimentar, eu vou deixar no tempo que lá ele vai ser cuidado. Então Ana o quê? Fez o voto, Ana não voltou atrás, Ana não ficou, e agora? Rapaz, meu filho é tão lindo, meu Deus, eu sou tanto para nos meus braços carregar meu próprio filho, sabe? Eu não vou lá para o Senhor, mas não, não, o voto que a pessoa faz, trate o quê? E cumprir o voto. Igreja, gente, eu quero só dizer uma coisa, para acrescentar algo aqui. Jesus falou que errais por não conhecer o quê? As Escrituras. Esse versículo aqui, fala de voto do Senhor. Mas quantas pessoas que usam o quê? A palavra de Deus, não é, muitos acham que o voto é o quê? É questão de financeiro, Senhor, não. Não, se você fez um voto com Deus, cumpra o voto, traga a sua oferta, assim que nos ensinaram, infelizmente. Não, mas tem nada a ver, aqui não tem nada a ver de voto financeiro, não. Aqui não tem nada a ver de oferta, de valor. O voto é palavra, você fez o voto, a palavra. Na verdade, todas as orações que nós fazemos, estamos falando do quê? O voto com Deus. E quando Deus. E tenha certeza, aquele que pede, recebe. E quando recebeu o que pediu, trate o quê? De cumprir o voto. Que voto você pediu para Deus? Entendeu? Se o Senhor libertar meu filho, eu vou te servir mais. Entendeu? Se o Senhor libertar meu filho, eu vou falar para todo mundo o Senhor Jesus. Então cumpra o voto que você fez. Porque Deus ele vai fazer, com certeza. Agora trate de cumprir o quê? O voto. Não peça o quê? E não esqueça de cumprir o teu voto. Não faça isso. Se não tem capacidade se não tem capacidade de fazer o que pede para Deus, então não é melhor nem pedir. Peça outras coisas, mas não peça. Não peça libertação, transformação, a mudança, depende para sua casa, para sua família, porque é um voto. Porque Deus, se pedir, Ele vai dar. Ele vai libertar, vai transformar, vai curar, vai restaurar. Mas a nossa parte é cumprir o quê? Cumprir o voto. Faça a diferença, faça o teste. A partir de hoje, faça o voto com Deus. Faça o voto. Olhe para a sua casa, para a sua família. Deus, eu vou fazer um voto a partir de hoje. A minha família vai ser liberta pelo Senhor. Agora faça o voto. Deus vai cumprir a parte dele, mas cumpra também a sua o quê? A sua parte. Porque Ana, ela cumpriu o seu quê? O seu voto. Ela pegou o filho dela, não é isso? O primeiro filho, e deu para quem? E deu para Deus. Não pensou duas vezes. E tem pessoa, né, que faz o voto com Deus, quando Deus cumpre, a pessoa até esquece. Que benção, olha o que está acontecendo. Mas ela esqueceu, mas Deus não esqueceu que ela fez o voto, por quê? Com Deus.
Igreja, quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Igreja, se não for cumprir, é melhor que não votar, não fazer voto. O quê? Com Deus. Vá lá em Tiago. Juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Acima, é o 13, né? É o 12 mesmo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair do quê? Em juízo. Então, se a pessoa falou que vai fazer, faça. Para não cair o quê? Para não cair em juízo. Porque com Deus não, não se brinca, não se zomba. Aí faz um voto com Deus, mas o quê? Não cumpre o voto com quem? Com Deus. Então, o melhor o quê? Então o melhor não é nem cumprir. Ou perdão, não é melhor nem votar. Porque uma coisa é certa. O voto que nós fazemos com Deus, ele vai cumprir o voto dele. O que pedir, vai receber. Tenha certeza disso. O que pede para ele vai nos entregar. Agora nós temos que cumprir a nossa parte. Lembre-se que a nossa parte é fazer aquilo que falamos, o voto, na oração. Meu Deus, se eu libertar o meu marido do vício, se o Senhor libertar o meu filho, eu vou te servir mais, eu vou falar do teu amor, eu vou toda semana fazer um culto de ação de graça. Quer dizer, é o voto. Então, o quê? Se não tem capacidade de cumprir o voto, então é melhor alguém não fazer para não cair o quê? Para não cair em juízo. É sim, sim, não, não. Falou, faça. Deus vai dar. Aquilo que pediu, está pedindo, é um voto. Tenho certeza, Deus vai fazer a parte dele que é dar. Agora nossa parte é cumprir o quê? O voto. Não é voto financeiro não. Que benção, Deus libertou o meu filho, transformou meu casamento, agora eu vou fazer uma oferta. Não, o voto é esse não. O voto não fez voto financeiro. Meu Deus, se eu libertar meu marido, eu vou ofertar R$1.000. Não, o voto foi outro. Se eu libertar meu marido, eu vou te servir mais, eu vou te buscar mais, eu vou falar do teu amor para outras pessoas. Na verdade, cada um faz o que? O seu voto com Deus é particular, é individual o seu voto. Não precisa ninguém saber do seu voto. Mas Deus o quê? Mas Deus espera nós cumprir o quê? Com a nossa parte, o nosso voto cumprido. Meu Deus, eu pedi, o Senhor me deu um ano, né? Samuel o quê? Que significa o Senhor o quê? O Senhor me deu. Não é isso? Volta lá só para encerrar. 1 Samuel, só para encerrar aqui, Versículo 20, bem no final, vamos ler depois. Ela concedeu e passado devido tempo, teve filho. Aqui chamou Samuel, pois dizia do Senhor o quê? Do Senhor o pedi. Isso o quê? É o significado do nome Samuel, do Senhor o quê? O pedi. Então Ana não teve nenhuma dificuldade de cumprir o quê? De cumprir o seu voto. Foi a oração e o voto de quê? O voto de Ana. Então, igreja, aqui o voto que nós fazemos com Deus temos que tratar em o quê? Em cumprir. Não podemos ser tolos, sem sabedoria, né? Tem pessoa que faz tanto voto para Deus, tanto, mas tanto, e Deus, a misericórdia, Deus honrou o voto, e a pessoa nenhum voto sequer cumpriu.
Mas o quê? Não podemos fazer isso, não podemos ser tolo para nós não cair em joelhos. Em sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Tem misericórdia na nossa vida, meu Pai. Que nós não somos pessoas tolas, mas o voto que nós fazemos, que nós venha cumprir o voto, porque a paz do Senhor certamente é feita, vai ser feita, porque o Senhor Jesus disse que ele pede e recebe. E nós cremos, meu Pai, que o que nós pedimos, o Senhor há de nos entregar. Mas assim como Ana era a sua rival, provocava dentro da sua própria casa. Quantas pessoas estão nessa situação, sendo provocadas em sua própria casa, dentro do seu lar, de repente é de paz, mas é momento de rivalidade, meu Pai. E Ana estava amargurada, estava aflito por aquela situação, mas ela decidiu fazer um voto com o Senhor, porque naquela época o Senhor mandou multiplicar a geração. Mas Ana fez um voto, orou, o Senhor cumpriu uma parte do Senhor, ela também cumpriu uma parte dela, que não havia assim como Ana. Que assim que o Senhor cumprir com a sua parte, que nós vamos cumprir também a nossa parte para com o Senhor. Muito obrigado por tudo, por sua formação no nosso coração. Agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Homem, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.